Obrigado, Luciana, por não me deixar no vácuo aqui, viu? Boa noite a todo mundo, boa noite, Diego. Boa noite, pessoal. Boa noite a todos. Espero que todos estejam bem. Vamos aí aguardar para que todos possam entrar. Em 10 minutinhos, nós vamos iniciar o nosso treinamento de hoje com uma professora e convidada excelente. Então, vamos aguardar mais uns momentinhos. Boa noite a todos. Boa noite, pessoal. Boa noite a todos. Vamos aguardar aí mais 7 minutinhos para que todos consigam entrar na aula. Iniciaremos às 8h10.
Oi, Humberto. Eu vi a sua carinha aí agora, eu lembrei de você. Boa noite. Oi, boa noite, Luciano. Tudo bem? Tô bem, graças a Deus. A gente se fala quase todo dia e agora a gente vai se falar de verdade, né? De verdade, aguardando aí ansiosamente. Ai, ai. Muito bom. Muito bom. Seja bem-vinda. Mais uma Obrigada. vez. Obrigada. Você vê alguém que levantou a mão aí, Diego? Como que vocês... Acho que o seu áudio está fechado. Boa noite. Boa noite, pessoal. Boa noite a todos. Espero aí que todos estejam me ouvindo, estejam me vendo. Boa noite. Boa noite. Eu vi que Luciana aqui levantou a mão. Murilo, você levantou a mão, foi sem querer ou você quer falar, dar um oi para a Luciana antes dela se apresentar? Eu acho que foi sem querer, Luciana. Sem problema. Então vamos lá, pessoal. Boa noite a todos. É muito bom que todos estejam aqui. Tanto aqui quanto quem está assistindo no YouTube também, pelo canal do YouTube. Então, sejam todos bem-vindos. Uma boa noite a todos. Para quem está de plantão e nos assistindo, um bom plantão aí, que consiga também ter um tempinho para conseguir nos ouvir, conseguir ouvir a professora. Então, como de praxe, hoje é o nosso encontro mensal do Programa de Educação Permanente, da MS, que engloba todos os prestadores de serviços de todas as unidades do país, né? Então, é uma honra aí que nós tenhamos um tanto de pessoas, de colegas que estão aí nos ouvindo. Hoje nós temos uma aula fantástica com a professora externa. Convidei ela porque fiquei apaixonado pela aula dela em uma das nossas palestras que tivemos dentro de uma jornada de radiologia. Quero chamar ela aqui justamente para falar sobre a experiência do paciente, sobre atendimento, o que é atendimento no paciente, porque muitas das vezes no dia a dia, no corre-corre, a gente entende que a gente esquece o lado humano, esquece o lado de o que é encantar o paciente, porque aquele paciente que vem até nós, ele não vem por uma como comprar alguma coisa numa loja, ele vem por uma necessidade, então tudo isso traz subjetividades, traz suas dores àqueles pacientes, né? Então, quero contar com a presença de vocês, com a atenção de vocês, para que vocês possam realmente entender e pegar um pouquinho do que essa professora tem a nos dizer. Professora Luciana, fique à vontade, a aula é toda sua. Nós temos também o pessoal aí no YouTube, que no final a gente poderá abrir para perguntas. Eles vão estar lá no YouTube digitando as perguntas e eu vou estar passando para a senhora no final. Fique à vontade, a aula é toda sua. Obrigada, Diego, pelo convite. Agradeço aí a oportunidade de estar junto com todo mundo. Vou abrir a câmera agora, né? Delicado falar sempre com a câmera fechada. Hoje nós estamos aqui, né, para falar um pouquinho sobre a jornada do paciente, sobre a experiência do paciente. É um bate-papo, tá, pessoal? Não pretendo que seja uma aula, é uma troca de experiência, porque o nosso dia a dia, né, na área de imagem, ele é tenso, ele é cheio de expectativas, então a gente vai trocar experiências. Vocês fiquem à vontade para levantar a mãozinha quando quiserem interromper, para agregar com alguma coisa. Aqui é uma troca de experiências, tá? Vou trazer um pouquinho da minha experiência para você. Meu nome é Luciana, né? Meu nome é Luciana Riffel, eu trabalho na área da saúde já há 15 anos, e na área da radiologia eu já estou há 10 anos, né? Trabalhando só com área de imagem. Venho de uma área hospitalar, então eu nasci numa área hospitalar, com a radiologia hospitalar, que é uma coisa bem mais complexa, né, do que a clínica, e hoje eu estou dirigindo uma clínica de imagem aqui em Brasília, né, na parte operacional e financeira, e vou trazer para vocês aí um pouquinho, vou compartilhar a tela do que eu trouxe, tá?
e fiquem à vontade. Deixa eu abrir aqui. Tá todo mundo vendo a tela, ok? Deixa eu fechar Tudo certo. aqui. Ótimo. Bem, Diego, daí, se alguém tiver alguma pergunta, porque como eu vejo a tela aqui, eu não consigo ver a tela de vocês, né? Certo, pode deixar, professora, eu consigo Daí, mediar. qualquer coisa você me fala para a gente mediar, né? Então, a gente vem aí com o tema de excelência e atendimento do paciente, aplicando a jornada do paciente na área de radiologia, né? De imagem. Então, a primeira pergunta que vem, né? Deixa eu ver se eu pulei aqui algum. Não. A primeira pergunta que vem é o que envolve o seu atendimento hoje? Então, vocês que estão aí, né, nessa linha de meio, eu chamo linha de meio porque sempre vem de uma área e vai para outra, e a gente é uma linha meio na área de imagem. Eu queria deixar aberto para vocês aí, para vocês me falarem um pouquinho o que envolve o atendimento, se a gente fosse falar em uma palavra. O que vocês têm que fazer hoje, que é de praxe, que é elementar para o seu trabalho, e da forma técnica mesmo, né, gente? Não trazendo só aqui a forma da jornada do paciente em si, mas o que vem hoje para vocês no atendimento? O que envolve o atendimento? Vou deixar aberto, tá, pessoal? Só vamos um de cada vez, porque senão a gente não vai conseguir ouvir. Vamos lá, então, já que vocês são tímidos, né? Acolhimento, muito bem, acolhimento. O que mais do acolhimento? O que vem de básico na hora que eu, paciente, sou encaminhada para a área de imagem? Compreender o motivo do paciente estar ali. Também. O que mais? Deixa eu passar para cá, porque daí a gente já... Eu elenquei aqui os itens básicos, e eu vou me pôr como técnica, né? Não sei se todos são técnicos, se não tiver alguém que não seja, que seja de uma outra, vocês podem me falar. Mas o que a gente faz, né? Passa sala, para ver se a maca está limpa, se a máquina está limpa, se eu estendi o lençol descartável, eu tenho que identificar o meu paciente, né, para identificação segura, se aquela pessoa que vai fazer o exame é ela mesma. Eu pego a verificação do pedido médico, muitas vezes em sistema, em hospital público eu acho que ainda nós estamos andando papéis, né, a preparação do paciente, embora muitos lugares ainda tenham aí a área de enfermagem, né, que faz isso para a gente, mas também tem a preparação do técnico, porque o posicionamento correto, né, tecnicamente falando, ele é essencial para a realização de um bom exame, né, ele prepara o paciente, ele posiciona o paciente, ele vai na máquina, ele escolhe um protocolo, e tem a documentação no sistema, porque além de todas essas coisas técnicas, a gente tem que se preocupar com o financeiro, que vai montar uma conta e vai ser cobrado, né, para a sustentabilidade da empresa. Depois que a gente realiza o exame, vocês vão lá e, mediante o protocolo, vocês têm que selecionar as imagens e finaliza o exame, e às vezes não, porque ainda tem outros procedimentos, né? Eu, como leiga ali, eu peguei os procedimentos básicos que a gente faz, tecnicamente, para receber o paciente. Então, olha quantos passos eu tenho que fazer simplesmente para receber o meu paciente, né? E o que vem na nossa mente quando a gente fala de um atendimento de excelência? Porque olha só, eu fiz toda a parte técnica e hoje, né, eu penso que o exame tem que estar perfeito, porque a gente tem várias partes envolvidas, né? Tem o médico que vai olhar a imagem e vai laudar a imagem, tem o médico solicitante que vai ler o laudo e ver a imagem também. Tem a empresa que precisa receber por aquele serviço prestado, né? Então, quando a gente está falando de excelência, a gente tem que olhar também para a parte de encantamento, eficiência, excelência, resolutividade, satisfação. Tem que tornar aquele momento especial, né?
E hoje, quando eu trabalho com a minha equipe, eles falam assim, nossa, Lu, me fala como que eu vou ter que fazer tudo isso com tanta burocracia que eu tenho para fazer, né? Porque fora aqueles itens que eu citei, tem muitas particularidades médicas, né? Tem muita particularidade do local. Enfim, como que eu vou encantar um paciente? Como que eu vou atender à expectativa de cada um? Porque ninguém vai fazer um exame de imagem porque não é uma consulta de nutricionista, né? Não é um local que ele vá por plena vontade. E geralmente também quando a gente está falando de uma ressonância, ele vai tenso, porque se é uma ressonância já é um exame mais complexo, ele já pensa na fobia, ele vai cheio de dúvidas, né? E além de eu fazer toda aquela parte técnica, o que mais eu tenho que fazer como diferencial, né? Como que eu vou encantá-lo? Como que eu vou ser eficiente para o meu processo? Como que eu vou mostrar excelência no meu trabalho? Como que eu vou mostrar a satisfação do paciente, né? E a nossa, né? Eu sempre falo para o pessoal que, para que eles atendam bem os pacientes, eles também têm que ser bem cuidados dentro do local que trabalham, né? Que isso também conta. Nós também podemos ser pacientes, né? Então, eu elenco essas palavras para vocês para trazer um atendimento de excelência, né? E o que vem na nossa mente quando nós falamos, né, de um atendimento de excelência? Sempre eu gosto da imagem do coração. Se vocês pensarem, nós estamos com a emoção do paciente nas nossas mãos. Nós estamos com a atenção, com a expectativa, com o medo. Pessoas que estão monitorando algo que já descobriram, outros que vão para fazer um exame de rotina e descobrem que tem algo. São muitas expectativas, né, que envolvem o paciente no momento do atendimento. E perguntar como a gente vai deixar essa jornada do paciente ser especial para ele, é o nosso grande desafio hoje, né? Então, a gente fala de empatia, a gente fala de gentileza, a gente fala de educação, a gente fala de cortesia, né? E a empatia, eu gosto muito de falar da empatia, porque a maioria das pessoas falam assim, a empatia é a gente se pôr no lugar do outro. Eu discordo um pouco do se pôr no lugar do outro. Eu acho que a empatia é você compreender o momento da outra pessoa, né? E para a gente compreender o momento da outra pessoa, a gente tem que ter a habilidade da gentileza, da cortesia e da educação, porque quando o paciente chega até você, ele já passou por outros lugares, ele já passou por uma fila de espera, ele já passou por uma recepção, ele passou, muitas vezes, ele veio do médico, e ele já vem chateado. Não basta vocês quererem encantá-lo, vocês vão ter que desencantar, né, do que viveram no momento, numa experiência, às vezes, negativa, dependendo do serviço, porque hoje a nossa linha de frente, quando se fala de recepção, tem muita burocracia junto a convênio, e ele já vem chateado, né? E como? Como que eu vou juntar como técnico toda aquela expertise que vocês têm que ter, porque não é um serviço muito fácil, ainda ser gentil, ainda ser cortês, ainda ser empático, ainda ter educação. Olha que desafio que a gente tem hoje, né? As pessoas falam que quando veio o evento do Covid, esse evento tornou o ser humano melhor. E eu discordo das pessoas, eles até se assustam porque no momento do Covid eu trabalhei na linha de frente de hospital, eu não trabalhei home office, eu trabalhava num grande grupo aqui de Brasília, trabalhei todos os dias, peguei Covid dentro do hospital também, e o ser humano demonstrou ali o que ele tem de pior, que é o seu egoísmo, era garantir a sua vez, era garantir sua máscara, garantir o seu álcool gel, era ser muitas vezes descortês com uma pessoa que espirra por fato de ter uma alergia, né? Hoje o alérgico é uma pessoa já diferente do que era no começo da pandemia, porque quando a gente espirra, todo mundo já olha para a gente, né? Ainda hoje olha para a gente com cara de desconfiança, né? E como fazer tudo isso, Luciano?
Como trazer essa empatia, como trazer essa gentileza, como trazer essa educação, né? Mas qual seria o grande diferencial? Eu gosto muito de trazer figuras quando a gente está apresentando, porque olha quando você pega esse equipamento. Eu já tive vários momentos de idosos, de crianças, né? E quando a gente está falando de criança, o medo que a criança tem do que ela desconhece, e quando ela é recebida com amor, né, pelos anjos, eu acho que vocês são anjos dentro dos locais, porque a maneira que a gente é recebido é a maneira que a gente sentir bem para fazer um exame, segurança para fazer um exame, a explicação de um equipamento que muitas vezes as pessoas não sabem, né? Aí, no caso, a gente está vendo um tomógrafo, uma criança que ganhou um diploma pela coragem dela. É bem provável que tem 3 pessoas aí, porque uma deve ter deitado com ela dentro do tomógrafo para poder fazer o exame. Se nenhuma delas for a mãe, que às vezes a gente deixava também a mãe entrar, para trazer o conforto para a criança e trazer uma imagem boa e uma resolução boa. Olha o grande desafio de vocês, né? O grande desafio de vocês é fazer tecnicamente perfeito e, de um outro lado, totalmente encantador. E isso é um grande desafio e é o grande diferencial, porque temos muitos profissionais no mercado, hoje a gente tem. Hoje, quando a gente vai recrutar, principalmente onde eu trabalho, o foco são pessoas. A forma de atendimento, né, como é feito todo o atendimento, como é o acolhimento, como que é a jornada do paciente e como é a jornada do colaborador. Porque vocês, trabalhando em algum lugar, se não forem bem tratados, se não tiverem um clima bom, e se não for um lugar bom para trabalhar, muito raramente vocês vão conseguir ter empatia, gentileza, cortesia. Ainda mais que vocês muitas vezes vêm de turnos dobrados, né? Que às vezes muitas pessoas, para ganhar um salário melhor, trabalha dobrado, trabalha em 2 lugares ou 3 lugares. Então, o que eu falo muito para as pessoas da parte da comunicação? Porque hoje, nós, em geral, em todas as empresas, nós somos falhos na nossa comunicação, né? E existe uma metodologia de comunicação Scott, que não é nova, né, que transmite para a gente segurança, clareza, objetividade, transparência. E o que é isso? Quando a gente pega a segurança, nós estamos falando ali da segurança de você receber o seu paciente, ler o nome dele, porque ele vai estar sabendo com quem você está falando. Ele não é mais um paciente, ele passa a ser uma pessoa, com nome, né? Com quem eu estou falando? Com a Renata, com a Maria, com o José. Sermos claros, falando para eles do que vai ocorrer, como é o equipamento, quanto tempo ele vai ficar lá dentro, né? Sermos objetivos também, porque se a gente é muito técnico, a gente não acolhe, né? Quando a gente está falando principalmente de ressonância, de tomografia, que tem termos muito técnicos, a gente não traz uma objetividade para o paciente. E a transparência, né? Nós temos que ser muito transparentes com o paciente. Eu vejo muitas vezes quando vai usar o contraste, né? A gente sabe que o contraste de tomografia é diferente de um contraste de ressonância, e a gente sabe que ele é mais geladinho, né? O da tomografia. Todo mundo fala que quando vai aplicar um contraste de tomografia, ele sente mais, e o da ressonância nem tanto. Ser transparente em explicar isso para o paciente, ser transparente em falar para o paciente quanto tempo demora o exame, né? E se a gente usa desse tipo de comunicação, com essa metodologia, com esses 4 itens, a nossa assertividade é bem maior. E o que entendemos como encantador? Eu gosto muito de fazer o significado que vem do dicionário, né? No dicionário fala que é aquele que encanta, aquele que seduz, deslumbrante, e eu deixo maravilhoso, porque não tem nada maravilhoso depois que você tem um atendimento, e muitas vezes o paciente vem e fala assim, nossa, foi Deus que te mandou aqui, você foi um anjo que estava aqui porque eu estava tão nervosa e conversou comigo. Ah, obrigado por ter pegado na minha mão na hora de fazer o exame. São coisas tão básicas, que às vezes a gente não faz, né? Eu gosto muito dessa foto que eu peguei no site, porque você olha
para esse médico e ver o carinho que ele teve em estar colocando essa criança ali, em estar orientando, né, a fazer um exame. Não são exames fáceis nem para criança, nem para idoso, né, e nem para toda a diversidade que está vindo hoje, né? E a pergunta é difícil ser encantador? Será que é difícil nós darmos um sorriso no nosso dia a dia? Isso não traz mais leveza para o meu trabalho? Vocês já tentaram? Eu sei que tem muitos que são, né? Tem muitos que trazem isso consigo, tem muitos que trabalham já dessa forma, mas também como eu encontrei muitos que, pelo cansaço da rotina, eles trazem com eles também o peso, né, desse cansaço. E isso a gente transmite para o paciente, né? Como transmite para qualquer outra pessoa que a gente convive no trabalho, no paciente também a gente transmite isso. E como que a gente pode encantar? Já começaram a pensar como que pode ser encantador? E que ser encantador é simples? Não é difícil ser encantador. Se a gente personaliza a forma do nosso atendimento, a gente se torna encantador. Se a gente deseja, se a gente ouve, se a gente sorri, a gente é encantador. Se a gente olha nos olhos da pessoa, nós também somos encantadores, né? Explique para a pessoa, outra parte. Muitas vezes as pessoas vão fazer os exames e com muito medo, com muito receio do que vai encontrar, com medo do equipamento, né? E respeitar a singularidade. Vocês já perceberam hoje o tanto de singularidade que nós temos? Hoje nós estamos vivendo num mundo que a gente não sabe o tanto de leis que tem, o tanto de particularidades que tem, né? Que hoje nós estamos falando nós não estamos mais falando só de, quando falava no passado, nós falávamos de cores, hoje a gente não fala mais de cores, hoje a gente fala de sexualidade, hoje a gente fala de doenças ocultas, né, que entram na lei também, são coisas que às vezes a gente não consegue ver, são coisas que a gente não consegue perceber, são situações que são diferentes para a gente. Hoje tem mais diferentes, né? Eu falo que tem mais diferenças do que qualquer outra coisa, quando nós pegamos, né? Se a gente fala em singularidade, na própria lei que nós temos hoje, o último que saiu é esse cordãozinho do girassol, né? Vocês conhecem o cordãozinho do girassol? Que a gente tem os idosos, né, quando a gente fala aqui dos idosos, e os idosos já estão divididos em duas faixas, né, e quando ele tem de 60 a 79, a gente atende, de 80 para cima, ele tem uma outra particularidade de atendimento. Nós estamos falando do autismo agora, que está vindo numa alta enorme. A gente está falando das mães que amamentam, que são as lactantes, nós estamos falando das grávidas, que precisam, crianças de colo, cadeirantes, né? E esse cordãozinho aqui, ó. Vocês sabem o que é esse cordãozinho aqui, gente? Alguém sabe me dizer? Ou não? Esse cordãozinho aqui é de todas as pessoas que têm, como que eles chamam? De avaliações, deixa eu pegar aqui para não falar besteira para vocês, que eu peguei hoje, e existe uma lei que saiu recente esse ano, né, que é o cordão do girassol. Aqui, ó. Ele chama de pessoas com deficiências não aparentes. O que são pessoas com deficiências não aparentes? Existe autismo, como não aparente, existe o TDAH, que também não aparece tanto, né? Existem vários outros tipos, é um quebra-cabeça, quando a gente olha, é um quebra-cabeça que é o símbolo do autismo. Então, quem se identifica com esse cordãozinho, que agora também é uma lei de julho desse ano, é uma pessoa
que precisa de cuidados especiais, é uma pessoa que ela tem déficit de atenção, é uma pessoa que tem algum tipo de transtorno, e muitas vezes ela não vem identificada. Muitas vezes ela não vem identificada. E como tratar essa singularidade, né? Como a gente chegar próximo dessa pessoa, falar com essa pessoa e tratar essa singularidade. Essa é a maior dificuldade quando a gente está falando de singularidade, né? Deixa eu trazer um outro aqui. Acho que eu não coloquei. Então é isso, pessoal. Eu queria, assim, trocar um pouquinho de experiências com vocês do que vocês acham que é o encantar. Hoje vocês encantam seus pacientes? Hoje vocês no trabalho têm pesquisa de satisfação que fale do resultado, do encanto, da atenção que vocês dão? Hoje vocês conseguem se comunicar com o paciente de vocês? Como que é o trabalho de vocês? Vamos trocar um pouquinho de ideia sobre isso? Tem alguém aí que pode compartilhar com a gente? Professor Emerson. Oi, Diego, boa noite. Consegue me ouvir? Conseguimos sim. Boa noite, professora. Achei extremamente importante esse tema. A gente tem lidado com pessoas, assim, das mais diversas possibilidades. Tanto a pessoa, quando chega para o atendimento, ela já tem alguma coisa, né? Ou ela já está em busca de alguma coisa, ou tentando tirar aquela alguma coisa da dúvida dela, ou do médico, ou da família. E muitas vezes a gente, por conta dessas jornadas duplas, triplas, o paciente, ele vem de um tratamento que a gente não tem conhecimento, né, de recepção, ou de uma demora para um agendamento, de um pagamento, de uma autorização de um convênio, e ele já chega 99% das vezes armado, mas com alguma razão. E a gente está ali, né, na tribulação do dia a dia, a gente, às vezes, não tem esse olhar que essa tua aula está trazendo para nós, né? De parar, pensar, independente de como está o seu plantão, e se colocar no lugar do outro que está ali, entregando a vida dele na tua mão. Por mais que seja só um raio-x de tórax, você vai mudar a vida de uma pessoa. E na sua reflexão que você traz aí, é muito importante, né? Quando você fala que você pode mudar a vida de uma pessoa. Porque além do carinho, vamos falar do carinho que você tem que ter com ela, do cuidado, você tem que também ter a preocupação de fazer a imagem correta, de anexar tudo de forma correta, porque é um diagnóstico que vai sair dali, né? Então, é uma responsabilidade, assim, enorme. E muitas vezes, como você falou, assim, cansado, né? Eu fiz 2 plantões, eu ajudei o amigo, eu ajudei a empresa, só que, assim, é insalubre porque é muita atenção envolvida no trabalho de vocês. Só que eu acho, eu não sei vocês, é uma coisa que para mim conta muito. Hoje, quando eu estava na clínica, eu gosto muito de andar na área operacional e quando você consegue ajudar um paciente, ele olha para você e fala assim, oh, minha filha, muito obrigada, eu estava tão tenso, você veio e conversou, você veio e me deu atenção. Para mim não tem preço. É como se aquilo me carregasse de novo para uma jornada de trabalho, me carregasse de novo, que me desse ânimo para mais alguma coisa, né? E isso é muito importante. Muito obrigada aí pelo seu depoimento, é muito importante mesmo. O José Oliveira levantou a mão. Olá, José, boa noite, pode falar. Oi, boa noite, pessoal, tudo bem? Estão me ouvindo? Estamos ouvindo. Estamos te ouvindo sim. Boa noite, José. Boa noite. Então, hoje, por exemplo, eu peguei um caso bem interessante. O paciente ele tinha uma lesão, digamos que considerada na região do joelho, era uma ressonância de joelho, e posicionamos ele na sala e comecei, na primeira sequência, ele já
pressionou o comunicador, e aí eu me comuniquei com ele, ele falou que estava com muita dor, não estava conseguindo ficar na posição. Aí eu conversei com ele que eu precisava que ele ficasse parado, porque ele mexeu na hora da sequência e eu tive que repetir. Aí fui lá, trocamos, né, bobina, mudamos ele um pouco de posição, retomei o exame, ele apertou novamente, que não estava conseguindo, que estava com muita dor. E aí começa a surgir aquela situação em que o pessoal, principalmente o pessoal da enfermagem, da empresa, falou, ó, se você continuar assim, a gente não vai conseguir fazer o exame, porque eu tenho uma agenda, né? E aí as pessoas falam assim, poxa, mas tem lugares que não repete, não tenta nem a segunda vez. Só que assim, poxa, você olha para o cara, a perna inchada, né, demasiado, querendo fazer o exame, e realmente a agenda estava atrasando, mas o paciente, além de querer tentar, ele precisava daquele exame, né? Ele precisava daquele diagnóstico. E aí tentamos mais umas 2 vezes, infelizmente ele não conseguiu mesmo, e fomos obrigados a indicar ele procurar um local que fizesse com sedação, porque infelizmente a empresa que trabalhamos não trabalha com sedação, né? Mas pelo menos nós tentamos o máximo possível, ainda que atrasa um pouco a agenda, né? Mas eu acho que o objetivo é ajudar ao máximo o paciente, né? É verdade, é verdade, e essa pressão existe mesmo, né? Porque o administrador vem ali e fala, olha, gente, está atrasado, e aí? Toca para frente, olha, não é todo mundo que tem a empatia de imaginar. Na hora que você estava falando, eu estava pensando já numa pessoa com o joelho inchado, com muita dor, ao mesmo tempo precisando daquele exame para ele resolver o caso dele, né? Se é cirúrgico, se não é cirúrgico, qual é o tratamento e a conduta médica. E aonde que está ali a nossa missão, né? De transformar aquilo no momento mágico. Daí você vai falar, Luciana, como que eu vou ser encantador com uma pessoa que está sentindo dor? Complicado. É muito complicado. É muito complicado. Obrigada, José, pelo que você falou, é uma ressonância, não é? Ressonância é um exame que eu confesso para vocês. Eu nunca fiz, eu fiz uma vez na minha vida, tive que fazer no quadril, né? Porque eu estava com uma dor lombar, pedi para entrar de ponta cabeça e ainda, como diz o povo, dei vexame, porque mexi, tremi, eu tenho fobia daquilo lá. É muito medo. É complicado. E a gente trabalha com um técnico lá muito bom também, que ele, não, Luciana, peraí, que eu vou ficar aí dentro com você, pego na sua mão, converso, mas eu confesso que mesmo assim é complicado. E eu estava falando só de uma lombar, né? Nem uma dor de joelho, nem um... Mas é isso mesmo. Quem mais, gente? Tem mulheres aí, e as mulheres encantadoras, hein? Tem alguém que tem alguma experiência legal que possa trazer para a gente? Porque é isso que o José trouxe para a gente, foi uma experiência, né? Embora ele falou assim, poxa, eu tentei, mas infelizmente não consegui. Talvez se não fosse pela pressão, né, do ocorrido, talvez conseguisse, quem sabe. Mas, alguém mais tem alguma coisa para trazer aí para a gente? De encanto? Será que é possível, quando a gente está trabalhando com uma área de imagem, a gente comparar com a Disneylândia, com as histórias da Disneylândia, com a liberdade que a Disney tem de encantar? Mas, Luciana, lá é um parque de diversões, né? Lá eu vou para me divertir. Mas será? Alguém já leu aquele livro, Se Disney Administrasse Meu Hospital? É um livro muito interessante em trazer aquelas pessoas para a realidade da Disney dentro de um setor muito complicado, que é um hospital. Quem leu, acho que vale a pena a leitura. Temos mais alguém aí para compartilhar com a gente? Acho que o pessoal hoje está um pouco envergonhado, Luciana. Vamos Será, dar uma olhada, gente? acho que sim. E aí, Por quê? meninas? Vocês... É que vocês sabem só da parte técnica, não é verdade? Se fosse para falar de posicionamento, de protocolos, daria. Ou o assunto levou uma reflexão muito grande também, né? Pois Que é. ele leva. Então, Toda vez que a assim, gente fala dele, a gente repensa. acredito que muitas das vezes a gente se torna tão tecnicista
na nossa forma de fazer, na nossa forma de trabalhar com o paciente, que a gente esquece disso. Por isso, tão importante falar sobre esse tema, muitas das vezes traz essa reflexão, e às vezes a gente até esquece que a gente fez a diferença, né, muitas das vezes na vida do paciente naquele dia, no correr, e acaba esquecendo que a gente falou algo ou tentou fazer essa diferença. O Rodrigo Leite, ele levantou a mão. Rodrigo, você quis falar? Oi, boa noite, pessoal, boa noite. Boa noite, Boa Rodrigo. noite, Rodrigo. Estamos ouvindo. Não, assim, em questão do paciente, depende do paciente. Tem uns pacientes que são mais acessíveis, dá para brincar e tal. E aí, geralmente, como eu sou do Nordeste, sim, acho que a maioria dos técnicos também, a gente tem esse lado mais brincalhão e tem alguns pacientes, geralmente mais os idosos, eles conseguem aceitar mais essa brincadeira para descontrair sobre o exame. Mas, às vezes, não tem como. Ainda mais hoje onde eu trabalho, está atendendo muito crianças. E aí, geralmente, as mães já chegam muito agitadas e tal. Aí não tem muito como fazer um descontrair. Bem, a gente tenta descontrair a criança para ela não chorar, para ser mais rápido o exame. Mas, às vezes, a mãe atrapalha também, que ela está nervosa com aquilo, com o que o filho dela tem. Aí complica. Mas, às vezes, dá para fazer Na verdade, você está com 2 pacientes, né, Rodrigo? É com o paciente, que é a criança que vai entrar no equipamento, e a impaciente, que é a mãe, né? Mas geralmente. Mas daí. Geralmente eu gosto Pode de falar. brincar. Mas os idosos, eles são muito receptivos em descontração, assim, eles aceitam mais. Isso é verdade. Eles têm mais tempo, né? A gente percebe que eles são mais disponíveis, mas aí é um grande desafio, sabe, Rodrigo? O que será que dentro da empresa que você trabalha pode fazer de diferente para ser um referencial em fazer exames de criança, por exemplo? Eu não sei se vocês já participaram de alguns lugares, né, mas às vezes fala assim, não, eu quero ir lá, eu quero fazer exame, mas eu quero que o Diego faça o exame, que a última vez eu fiz com ele. Existem essas referências, né? E ser referência, eu acho que é uma coisa positiva. Positiva para nós, né, que precisamos aí dessa energia, dessa gasolina no nosso dia a dia, né? E para as pessoas também que têm referência. Eu acredito muito na meritocracia do trabalho. E quando a pessoa é diferente, né, no atender, isso é muito positivo. Isso é muito positivo. É uma reflexão. Obrigada, Rodrigo. Ivanete, A mulher. Isso. Boa noite. Oi, Ivanete, tá ouvindo? Boa noite. Tô ouvindo, vocês estão me ouvindo? Certinho. Sim. Então, eu gostaria de falar de 2 situações que aconteceu comigo. Uma, na verdade, seria por falta mesmo de empatia, né? E a outra, voltando aí no caso do Rodrigo, que eu achei bem interessante você falando, sobre as crianças. Realmente é mais complicado, né, da gente, o atendimento, porque os pais acabam que chegam bem apreensivos, né? E sem contar, né, que muitas vezes acontece que lá fora eles já esperaram muito tempo, né? Falar, já estou 3 horas, 2 horas aguardando, né? Mas, enfim, assim, eu particularmente amo atender as crianças. E, assim, quando as mães chegam na sala e tal, eu procuro já conversar com a mãe e com as crianças, com o bebê, né? Já vou ali, toco na criança, fico conversando, as crianças dão um sorrisinho e eu já explico para a mãe, mãezinha, olha só, a senhora vai segurar dessa forma, eu explico a forma que ela deve segurar a criança, explico, você não vai machucar a criança, porque muitas vezes, dependendo do posicionamento, quando a gente, por exemplo, vai fazer o perfil, o jeito que a gente tem que posicionar a criança, às vezes dá a impressão que vai estar machucando a criança, né? Tem que ser, muitas vezes segura a mãozinha ali para cima, puxa, eu falei, mas você não vai estar machucando seu bebê, mas segure firme para a gente não ter que repetir. E assim, para mim, está sendo uma experiência maravilhosa. Eu tinha muito medo de atender crianças, justamente por conta dos pais, né? Mas hoje, assim, é um público que eu amo, né, atender, as crianças e os idosos. Como o Rodrigo comentou aí, eles são mais aceitáveis para a gente chegar, fazer brincadeira e descontrair o paciente, né? Porque, querendo ou não, eles chegam ali na sala apreensivos, né? E eu queria falar também sobre a questão de uma experiência que eu passei no meu último plantão. Assim, eu voltei para casa um pouco triste
chateada porque, assim, eu sou mãe e eu me coloquei no lugar daquela mãe. Eu atendi uma paciente que ela é muito obesa, né? E, assim, ela veio com a mãe e estava na cadeira de rodas. E ela não tinha condições nenhuma de estar ali na maca, de colocar na maca. Eu falei, mãezinha, nós duas, a gente não vai conseguir, infelizmente, colocar ela na mesa para a gente fazer exame. Aí eu pedi para a mãezinha procurar um enfermeiro, alguém que pudesse nos dar o suporte. Ela demorou um pouquinho, mas ela apareceu. Aí ela veio triste, e ele falou assim, Vanessa, eu não vou fazer exame agora, porque, assim, não tem ninguém para me acompanhar. Infelizmente, assim, eu não achei quem me ajudasse. Eu falei assim, não, vamos fazer o seguinte, vamos fazer mesmo na cadeira de rodas, a gente fez um jeitinho lá. O ideal é certo na mesa de exame, é claro. Só que como não deu certo, a gente fez, graças a Deus, no final deu certo, só que a mãe ficou agradecida, me agradeceu muito, falou, graças a Deus que deu certo. E ela comentou comigo que quando tinha ido lá fora pedir ajuda, encontrou um rapaz, eu não sei de qual setor, mas que o rapaz virou para ela, olha, eu não tenho nada a ver, não sou enfermeira, eu não estou aqui para ajudar. E assim, ela falou que ficou muito triste. E assim, quando ela me contou isso, eu fiquei também meio chateada, porque assim, independente da área que eu estou trabalhando, ou seja, na radiologia, se precisarem de um suporte meu e me chamarem, é claro que eu vou. Tanto é que isso já aconteceu de eu estar passando no setor e a pessoa falar, tem como você me ajudar nesse sentido? Então, assim, eu acredito que independente da enfermagem, técnico, médico, eu acho que deveria ter mais empatia, sabe? E, assim, é uma área muito difícil, é estressante, algumas áreas, principalmente da enfermagem, né, que é mais complicada, vamos assim dizer. Mas eu fiquei triste em questão dessa falta de empatia, porque independente do setor que você estiver, é maravilhoso você atender a pessoa super bem, né? E como vocês comentaram aí, é claro, se você puder estar sempre com aquele sorriso no rosto, melhor ainda. Você vai, de repente, assim, a pessoa está num momento ruim e com um sorriso você pode ajudar aquelas pessoas. E aí é bom também, Vanete, que o sorriso delas nos ajudam, né? Porque você se percebe no papel de utilidade, de ajuda. Isso é E sem muito bom. falar a satisfação, né? Porque quando você termina o atendimento, as pessoas ficam te agradecendo, né? É isso Assim, mesmo. então você percebe que você fez um bom trabalho. E isso que é gratificante, porque eu não estou ali só para fazer aquele trabalho técnico, né? Mas, assim, de certa forma, um sorriso ajuda bastante quem precisa. Eu chamo isso de salário indireto, sabe? Porque não dá para mensurar, ele não tem preço, realmente ele não tem preço, e ele te traz uma satisfação muito grande. Porque muitas vezes a gente também, como membro daquela equipe, a gente não está legal. A gente veio de uma situação não legal, a gente veio de de um outro evento que aconteceu ou na nossa casa, ou no meio do caminho, ou até mesmo no próprio trabalho, quando a gente dá de cara com um colega de trabalho que faz um negócio desse, né? Daí a pergunta que vem, eu trabalhei 15 anos na Coca-Cola antes de trabalhar em meio hospitalar da saúde. E quando eu fui convidada, eu falei assim, nossa, me senti importante pra caramba, porque eu vou ajudar pessoas, né? Eu não vou cuidar mais de garrafas, eu não vou comprar mais açúcar, eu vou cuidar de pessoas. E eu confesso para vocês que quando eu entrei dentro de um hospital, o choque foi tão grande, porque foi ali que eu fui conhecer os bastidores de um hospital. Eu não tinha ideia do que eram os bastidores, eu não tinha ideia que tinha dinheiro rolando com as medicações, eu não tinha ideia da sobrevivência, né, da sustentabilidade financeira. Eu fiquei chocada. E eu cheguei a uma conclusão que a garrafa de Coca-Cola era melhor tratada do que uma pessoa. Foi muito chocante, né? E daí você vê que falta. Tem muitos profissionais na área de saúde que são maravilhosos, mas como qualquer outra área, né, a gente não se permite, também tem pessoas que não têm um mínimo de paciência, um mínimo de cortesia, né? É triste. Obrigada, Ivanete, por ter trazido isso para a gente. É muito legal. Luciana, temos mais um aqui, o Ademilson. Ele é técnico nosso, se não me engano, em Goiânia. Não é isso, Ademilson? Boa noite. Isso, Diego. Boa noite, Luciana. Boa noite a todos os caros colegas aí que estão participando dessa educação continuada. Cara, Boa noite. Boa noite, Luciana. Se eu for parar aqui para contar vivências que eu tenho no dia a dia aqui, nós vamos longe, vamos longe. E uma das coisas assim, que eu tenho assim uma sensibilidade um pouco maior mesmo
com idoso e com criança. Idoso muito mais porque eu trabalho na unidade pediátrica e trabalho na unidade ortopédica que atende no contexto geral, mas vai muito idoso mesmo. E eu vivencio situações praticamente todos os dias. Hoje, uma de hoje aqui mesmo, eu atendi uma senhora de aproximadamente 71 anos, daqui do interior de Goiás, e ela chegou para mim, né, e o médico pediu um jornal, né, ela, na área ortopédica, pediu de tudo mais um pouco. Aí eu sempre, assim, protocolo meu mesmo, nesse tempo que eu vou atendendo o paciente, eu vou batendo um papo. Batendo um papo, porque primeiro lá tem que ser nesse tempo do exame mesmo, porque a gente não pode, não tem tempo para você perder muito tempo com o paciente, que é um fluxo muito grande. Aí eu fui conversando com ela me falou que tratava com um determinado médico lá e estava com uns problemas de joelhos. Os médicos pediu alguns exames de joelhos dela e ela estava com os joelhos com artrose gigantesca no joelho. E ela falou que não conseguia esticar os joelhos. E o médico pediu um exame dela, uma panorâmica, pediu para fazer em pé, né? E ela tem uma escadinha que ele precisa subir. Aí eu fui tentar ajudar ela a subir nessa escada e ela não tinha condição de subir na escada. E eu falei assim, nós vamos ter que fazer deitada. E fui conversando com ela, puxando o histórico dela. Ela falou que estava tratando com o médico de aproximadamente, mas o que foi que houve no joelho da senhora? Ela virou bem e falou assim, ô, senhor Ademilson, tem uns 2 anos que o joelho meu tá assim. Aí eu falei para ela assim, e tem 2 anos que a senhora tá desse jeito e a senhora tá vindo no médico hoje. Aí eu falei para ela assim, ô, Ademilson, eu moro lá no interior de tal lugar, e eu tava indo outros médicos lá, e assim, e o médico falou que tinha que operar. Ela virou para mim e falou assim, e eu tenho medo de operar. Aí a acompanhante falou assim, mas ela já fez cirurgia de vesícula, fez cirurgia não sei de que lá, e apontou algumas coisinhas. Eu virei para ela com essas palavras, assim, a senhora acredita em Deus? Ela virou para mim e falou bem assim, acredito. Eu virei para ela assim, falei assim, da forma que a senhora tá, a senhora acha que não tem como ficar pior? Eu falei, desse jeito mesmo, não tem como ficar pior, a senhora não está conseguindo andar. E deixa eu falar para a senhora está aqui no hospital que é referência no estado de Goiás. A senhora põe as coisas na mão de Deus, que as coisas vão encaixar, a senhora vai operar, vai voltar a caminhar, a senhora vai voltar aqui e vai bater o maior papão comigo, e vai falar assim, Ademilson, por que eu não fiz antes? Então, assim, as coisas, a partir do momento que a senhora acredita, a senhora tem uma palavra positiva, traz coisas boas, a senhora ficar pensando nessas coisas ruins, nada dá certo, não só o procedimento da senhora, tudo na vida da gente, se a gente for pensar, palavras ruins traz coisas ruins, palavras agradáveis traz coisas agradáveis, então assim, o que manda é a cabecinha da senhora, e apontei o dedo, e ele lá em cima, ela começou a chorar, tadinha. Aí eu falei para ela assim, não, fica tranquila, vai dar tudo certo. E aí eu sei que o moral da história, nessa brincadeira, o exame dela era bem extenso, nós demoramos aproximadamente uns 15 a 20 minutos. Aí eu sei que ela saiu numa satisfação tão grande, numa alegria assim que... Aí onde é que o que me move para trabalhar na área da saúde, e o maior prazer que eu tenho é estar ajudando aquele próximo ali. É estar ajudando o próximo independente de idade, independente de profissão. O que me deixa mais satisfeito é esse negócio humanizado que falta para todas as unidades, a maioria das unidades, atendimento humanizado, se trazer as pessoas para você como se fosse você que estivesse no lugar dele lá, deitadinho lá no lugar dele lá. E todo paciente meu eu atendo da mesma forma, é um padrão de atendimento, eu não tenho, independente de quem esteja, independente de como eu passei o meu dia lá em casa, lá fora, em outros lugares, eu atendo os meus pacientes com uma satisfação tão grande que só Deus sabe. E assim, cara, é gostoso. E é gostoso quando você faz as coisas assim por amor, e que você fala assim, eu quero fazer porque eu quero ajudar aquilo ali, eu estou contribuindo para a saúde daquela pessoa. Estou contribuindo para que aquela pessoa vai estar bem, vai voltar aqui outro dia assim, Ademilson, sabe? Hoje mesmo, eu vou compartilhar com vocês hoje mesmo, eu estive na Bahia em dezembro, cheguei lá e encontrei um conterrâneo meu. Aí ele... Mas você é baiano, né, Ademilson? Sou baiano. Está explicado. Quando cheguei a fazer uma visita para eles, Luciana, vou te estender mais uns 3 minutinhos, viu, Diego? Aí, por exemplo, que eu cheguei lá, fui conversar com ele, quando vi o cara de muleta, eu virei para ele, o que foi com o senhor, seu Zé? Ô, Galego, ele me chama de Galego, meu joelho, não tô conseguindo andar. Eu falei, seu Zé, pelo amor de Deus. Aí eu peguei, Luciana,
explicar para ele como que funciona, o que é, eu tenho medo. Tenho medo. Eu falei assim, cara, consegui convencer ele, Luciana, para vir aqui fazer uma consulta. Cara, ele veio, fez a consulta, foi embora, falou que ia levantar o recurso. Deixa eu te falar que ele acabou de chegar aqui hoje em Goiânia. Em Goiânia chegou hoje, que foi num casamento semana passada, não conseguiu andar, me ligaram, articulei para ele, tá chegando aqui em Goiânia hoje, você não imagina a alegria que eu estou de poder ter contribuído com ele, e ele tá chegando hoje, vai operar amanhã. Cara, Olha que lindo. Isso eu gosto demais. Quando você É a lei do retorno, né, gente? O que a gente planta, a gente prazeroso. colhe. Ó, eu vou trazer você para Brasília, hein, Edmilson? Vou. Luciana, aí, desculpa aí que tem um pouco mais, mas é os meus sentimentos mesmo, gostaria muito de compartilhar. Não, é rico, é muito rico a gente olhar, porque eu também encontro pessoas desacreditadas, né? Falar, isso aqui que você está falando é balela, é muito bonito falar, mas vem aqui sentar no meu lugar e fazer as coisas. Não é, gente. Não é, porque tudo isso aqui que a gente toca na tela, se a gente é gentil, se a gente é cortês, se a gente tem educação, se a gente tem aquela empatia, isso retorna para a gente. É um salário motivacional, é uma motivação, é um gás, é uma energia, num momento tão difícil que a gente vive na saúde, né? É isso aí. Obrigada, viu, Ademilson? Obrigada. Eu agradeço pela oportunidade. Valeu, Diego. Não tem ninguém mais, Luciana. Ninguém levantou a mão ainda, não. Não tem problema, a gente também está aí no nosso horário, né? Sim. Eu gosto muito de deixar essa frase. Se vocês não leram o livro de Walt Disney, leiam. Eu nunca fui para Disney, o que eu sei é o que eu leio, é o que eu conheço das outras pessoas. Mas essa frase que ele fala me marcou muito, porque se você faça o que você faz tão bem que as pessoas vão querer vê-lo novamente e vão trazer seus amigos. E isso é verdade. E os depoimentos aí que tanto Ivanete, Rodrigo, José, Ademilson, né, trouxeram para a gente são verdadeiros. Às vezes as nossas palavras, elas mudam a vida das pessoas, elas põem coragem nas pessoas, porque quando a gente está falando de um momento cirúrgico, também ele é tenso, né? Então eu deixo aí essa frase com vocês, deixa eu abrir a câmera aqui de novo e deixar de compartilhar, para a gente... parar a apresentação. Vou deixar aberto aqui, né, porque acho importante esse face-to-face, né, Humberto? E queria agradecer vocês, assim, do fundo do coração. É muito bom estar falando com as pessoas, é muito bom a gente trocar as experiências. Eu converso muito com o Marlos sobre isso, né? Eu falo, Marlos, eu acho que a gente não tem que falar só do técnico, a gente também tem que falar do emocional, e é um constante conflito com todo mundo que eu trabalho, porque na área que eu estou hoje eu tenho que demonstrar resultado e ao mesmo tempo eu tenho que trazer motivação, né? E como fazer, né? Teve alguém aí que falou assim para a gente, acho que foi o Rodrigo que trouxe, se eu não me engano, ou a Ivanete, como que eu vou tratar o impaciente, né? Porque o paciente hoje está impaciente, né, pessoal? Ele está impaciente, ele já chega furioso, é tudo que está de tenso, ele está trazendo para a gente. E como que eu vou reverter isso? Eu acredito que dá para reverter, pessoal. Eu acredito sempre, vou sempre acreditar que o atendimento é a linha de frente, que o carinho, eu respeito a área técnica, assim, vocês não têm ideia do como eu respeito vocês na área técnica, do quanto eu acho louvável o trabalho que vocês fazem com uma imagem, com o paciente. Humberto sabe, porque a gente já trabalhou junto, por isso que eu estou falando com ele, né, ele faz parte, eu fazia parte do grupo que ele faz, né, um dos grupos que ele faz, e eu sou apaixonada por isso. Eu acho que o que motiva a gente é juntar a técnica com o emocional, sim, precisa existir o emocional, precisa existir o carinho, precisa reverter o impaciente, a gentileza gera gentileza, né, que a Ivanete está colocando aí, é pura realidade. Vamos pegar um exemplo básico, que é o trânsito. Se você deixa alguém passar na sua frente, parece que o outro também deixa você passar e tudo vai acontecendo. Mas se alguém te fechar e você ficar com raiva, você vai acelerar e você vai fechar, tudo acontece ao contrário. Eu acredito muito na lei
do retorno, da colheita, cada um chama de uma forma, porque quem emana o amor, quem emana a paciência, quem emana a gentileza, isso é o que retorna para a gente também, né? Então, eu deixo aí meu e-mail, não sei se deu tempo, mas eu deixo aí para o Diego depois passar. Fiquem à vontade de conversar comigo. Ó, o amor e a paciência é fundamental em todas as áreas. Lindo, é isso mesmo. E tiro o chapéu para vocês. Eu sempre vou tirar o chapéu para a área técnica. Eu sou apaixonada pela área técnica, e quando a área técnica está casada com a parte do atendimento e da excelência do paciente, isso fecha com chave de ouro. O Emerson levantou a mãozinha aí, né, Emerson? Boa noite, professora. Boa noite. Compartilhar mais uma coisa aqui com vocês. Quem trabalha na ressonância, né? Eu vi o teu relato aí que você tem um pouco de fobia. Só um pouquinho, eu nem entro. A gente faz uma coisa tão simples aqui. Eu sei que não é a realidade de todo mundo, de todos os equipamentos, mas a gente faz uma coisa tão simples, mas acaba mudando o exame. Muitas sedações a gente acaba revertendo para fazer sem sedação, só por conta de colocar a música que o paciente gostaria de ouvir durante o exame. E o paciente fica super tranquilo. Isso é verdade. Então, quando o equipamento permite, né, Emerson? Nossa, é maravilhoso. Que bom depoimento. Isso a gente vê aqui também, que quando traz música para o paciente, e olha que a gente às vezes tem que ouvir o gosto do paciente, né? Porque aparece de tudo. É bem isso. É verdade. Eu até falo no final do plantão para os meninos, eu falo, a gente saiu do louvor e terminou o plantão na Umbanda, mas a gente agradou todo mundo. É verdade. Muito legal a experiência. Obrigada por compartilhar. Tem a Jéssica aí que está com a mãozinha levantada? Oi, boa noite. Boa noite, eu ia Jéssica. falar outra coisa, mas o Emerson falou sobre a música. Essa semana eu atendi um paciente, e aí falei que ia colocar a música para ele, e ele falou assim, pode ser qualquer coisa. E aí eu brinquei com ele e falei assim, olha, qualquer coisa pode ser muita coisa, às vezes é um sertanejo universitário. Aí ele deu uma risada e falou assim, verdade, né? Coloca música clássica, por favor. Então, o gosto do paciente varia muito, né? Mas o relato mesmo que eu queria trazer, que é uma coisa que me enche muito de orgulho, é fazer exame de criança, né? Então, a gente tem um projeto junto com o CRD, que é o projeto Uninar, que é trazer mesmo as crianças, às vezes, para fazer o exame, às vezes com um pouquinho de medicação, mas na maioria das vezes com muita paciência, né? Então, eu tenho um atendimento que é muito especial para mim, de um rapazinho quando ele começou a fazer exame, ele tinha menos de 2 anos. E ele tinha um probleminha no olho, e ele precisava fazer ressonância, e a mãe tinha muito medo do exame, muito medo de sedação. Então, escolheu a gente por causa disso. A gente demorou para fazer o primeiro exame dele quase a noite inteira. Eles chegaram por volta de 10 horas no hospital e a gente finalizou o exame, ia dar quase 4 horas da manhã. Mas depois desse primeiro atendimento, a gente conseguiu identificar, né, através do laudo médico e do exame, qual era o problema que ele tinha. Era um problema que, infelizmente, ia precisar de um tratamento muito extenso de quimioterapia, radioterapia, afins. Mas foi um sucesso o exame, um sucesso o tratamento. E esse paciente, ele fez exame de rotina, né? Ainda hoje ele faz. E todas as vezes que ele precisa de um exame, a mãe entra em contato comigo para poder pedir que as mesmas pessoas que atenderam ela desde a primeira vez sigam realizando o atendimento do filho dela. Porque ela nunca foi a um local para poder fazer um exame onde ela conseguiu ter o tempo dela para acalmar o filho dela e conseguir realizar um exame que, no caso dele, é bastante demorado. Então, às vezes é um tempinho a mais que a gente tem, às vezes é um espaço que a gente dá para o paciente, para a mãe, para a criança, que faz toda a diferença no final. E não é uma diferença pequena, às vezes é uma diferença gigantesca. É uma coisa que a pessoa vai levar ali por anos a gente, né? Então, imagine que o seu sentimento na mãe deve ser triplicado. Que legal esse depoimento. Que orgulho, Jéssica, saber disso. É muito feliz, né? Obrigada. É muito bonito. Eu já ouvi sobre esse projeto, já li sobre ele, e ele é apaixonante. É verdade. Bom, aqui não tem mais nenhum levantado, Luciana. Não, então, acho que a gente já deu o horário também, né, Diego? Aham.
É isso mesmo? Então, agradeço aí do fundo do coração para todo mundo. Diego, obrigado pela oportunidade. Bom te rever, Humberto. As pessoas que falaram também, muito obrigada. Eu fico, assim, lisonjeada de estar aqui com vocês, dividindo esse momento. Obrigada de coração. Obrigado. Luciano, muito obrigado. É, assim, um prazer. Humberto, pode falar. O Humberto ainda não falou, deixa eu falar. A Luciana falou tanto aí do Humberto, agora o Humberto vai ter que falar. Vamos lá, Humberto. Fala, Humberto. Fala aí, Humberto. Eu só tenho a agradecer, uma mulher espetacular, aprendi muito com ela no tempo que vivi Obrigada. no Grupo Santa aí. Espetacular, só admiração. Obrigada. Olha que saudade. Muita Obrigado, saudade. Pessoal, Obrigada, muito então, obrigado, pessoal. viu? Luciana, muito obrigado pela participação. É muito bom trazer o olhar de um profissional que está dentro da saúde, mas não atende o paciente, mas que olha com outro olhar o paciente, que é o olhar de realmente de entender como é que é ser paciente, não ser só assistência. Eu acho que essa visão é muito diferente. Por isso que a parte de quem está fora, a parte de quem administra e olha com os outros olhos, vê muito mais coisas de quem está lá no assistencial, no técnico. Então, esse olhar, Luciano, é muito importante, que a gente precisa, sabe? Porque quando você passa para a gente as informações, olha, aquele paciente que saiu da sua sala, ele saiu triste, não, ele saiu feliz, ele saiu dessa forma, porque nós, às vezes, estamos ligados na qualidade da imagem, na questão da assistência técnica, da assistência do paciente em si, que a gente esquece do humanizar, né? É Do verdade. falar sobre isso. Então, é por isso a sua presença aqui hoje. Eu agradeço muito ela, espero que a gente possa ter mais bate-papos aí, quem sabe, no futuro, e espero que você volte, que tenha gostado também. Com certeza. Tem um aí que levantou a mão, ó. Eu não sei se você levantou a mão, porque o pessoal quer bater palminhas, às vezes. Adorei esse negócio aqui embaixo, aliás, né? Vai batendo palminha e aí acaba levantando a mão sem querer. Gente, muito obrigado pela participação de todos. Como todos sabem, o Programa de Educação Permanente é algo obrigatório a todos, tá? A gente tem que estar participando à luz das legislações específicas. Vai ter a nossa avaliação, que os coordenadores vão compartilhar com você e com vocês, para que vocês possam fazer. Novamente, uma boa noite a todos. Bom descanso para quem está em casa, um bom plantão para quem está de plantão. Luciana, tenha um bom descanso. Acredito que amanhã vai ter um trabalho também. Algum líder gostaria de falar? Emerson? Tem mais algum gerente que gostaria de dar algum aviso, alguma mensagem? Não? Então, beleza. Pessoal, muito obrigado a todos. Espero aí todos vocês no nosso próximo encontro. Boa noite. Tchau, pessoal. Boa noite. Boa noite. Boa noite, Bruno. Boa noite, obrigada a todos. Boa noite, fique com Deus, pessoal. Boa noite.